tudo bom? Deixa eu me posicionar aqui melhor. Também ajeitando aqui. Legal, que bom te ver, Ali. Que bom, né? Quanto tempo já. Pois é, passa rápido. Obrigada aí por aceitar nosso convite. Imagina. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. Ah, imagina, nossa. Eu quero convidar, eu gostaria de ter a oportunidade de convidar todas as pessoas que estão fazendo parte dessa comunidade do curso, que eu acho que tem muita experiência legal para contar. E eu particularmente tenho bastante curiosidade para saber como é que funciona a farmácia clínica lá onde você trabalha. Mas vamos já começar. Deixa eu só Vamos, ver aqui né? como é que tá a turma. Deixa eu olhar aqui o horário. Legal, 8h05. Não, vamos começar. Vamos para a gente não perder tempo aqui. Bom, então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente está idealizando enquanto, pessoalmente, né, enquanto Marinei, mas também enquanto a nossa empresa de cursos, né, que é a Esperanto, um projeto de lives, sim, né, com experiências nacionais que a gente está chamando de farmácia clínica em diálogo, ou seja, para a gente poder conversar com colegas farmacêuticos do Brasil inteiro para que eles possam contar as suas experiências, né? Então, eu acho que a gente tem muitos hospitais no Brasil, tem muitos colegas fazendo trabalhos belíssimos e também tem colegas com suas dificuldades, considerando, enfim, né, a sua respectiva realidade. Então, também é legal saber quais são as dificuldades que cada um enfrenta, e a ideia, Ali, é a gente compartilhar o que é bom e Uhum, também, né, o claro. que a gente pode melhorar dentro do serviço. Então, eu convidei, né, para essa nossa live de abril, a farmacêutica Alessandra Chauvin. Chauvin, que fala? Chovan, Chauvin. se for falar com a Chauvin. pronúncia. É, Chauvin, depois você acaba senti falando que é Chalvin, meio né? francês, então, É, Chauvin. francês. Uhum. Mas a gente fala Legal, Chalvin no dia a dia mesmo. tá bom. Ali, o meu som tá bom para você? Tá bom sim. O teu áudio para mim tá um pouco baixo. Eu não Tá sei se é baixo? só para mim. Bom, eu posso falar um pouquinho mais alto. Melhorou? Tá ouvindo? Pessoal, como é que tá aí o áudio da Ali? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Acenem, escrevam ali no chat. Eu tô ouvindo, mas eu achei que ele tá um Aham. pouco baixo. Você tá do celular? Tá do celular, Tô do né? celular, aham. Tá bom. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, pessoal, a Alessandra, tá? Eu conheci a Ali, né, num dos nossos cursos ano passado. Foi uma grata surpresa, Ali, você aparecer, né, pra gente e ser tão participativa, enfim, né, trocando muita experiência lá do seu serviço. E eu queria que você compartilhasse com a gente. Tenho aqui uma lista de perguntas, mas se tiver também perguntas ou considerações aí da turma, podem escrever no chat, tá bom? Então, Ali, assim, eu sempre gosto de começar perguntando como é Aham. que foi a sua trajetória profissional, assim, da onde você veio e como que foi chegar no Hospital Albert Einstein como farmacêutica clínica. Isso. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Espero que nessa noite a gente consiga conversar um pouquinho. Vou tentar ser breve, né? Porque a gente começa a falar, quer contar toda a história. Mas eu espero poder ajudar quem está aqui, né? Que as pessoas possam seguir os caminhos, ouvir os nossos conselhos, orientações, trocar
as nossas experiências mesmo, né? Foi um prazer imenso fazer o curso, eu amei, eu recomendo para todo mundo mesmo, tenho recomendado para os meus colegas, amigos, Obrigada. profissionais, porque realmente a gente aprende muito, né? Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, acho legal a gente trazer esse tema, as pessoas saberem como é, né? Porque às vezes a gente acha que também tudo é perfeito e não é assim, né? Então, todo lugar tem seus pontos positivos, negativos, mas a gente tem que realmente enaltecer aquilo que é muito bom, né? Aproveitar as oportunidades que a gente tem. Então, vou contar rapidinho, né? Eu atualmente estou em São Paulo, né? Eu sou farmacêutica clínica do Hospital Albert Einstein. Eu tenho especialização em farmácia clínica pelo Albert Einstein mesmo. Eu estou cursando uma MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção. E também um projeto de mestrado em desenvolvimento ali no Albert Einstein mesmo, com foco em infectologia e stewardship de antimicrobianos. Depois eu conto um pouquinho mais Nossa, que sobre eles. legal! Você São vai todas as virar uma oportunidades que eu estou tendo especialista aqui. nessa área. São oportunidades que a gente está tendo aqui, a gente tem que aproveitar, né? Então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu morava lá, né, até recentemente. Me formei em farmácia pela Universidade Federal de lá, de Mato Grosso do Sul. E Legal. durante a faculdade eu fui conhecendo o curso, né? Entrei sabendo de análises clínicas, que farmacêutico faz análises clínicas, ou drogaria, não conhecia a farmácia clínica mesmo, né? Então, lá pelo terceiro ano, eu fui num simpósio que eles fizeram de farmácia hospitalar. E lá eles trouxeram dois farmacêuticos, eu lembro que era de fora. Um era do Mato Grosso e o outro era de São Paulo. Que depois até fiquei sabendo que era um farmacêutico que estava em São Paulo, mas que era de Campo Grande mesmo. Então, assim, que ele tinha já conseguido alcançar esse caminho. E aí lá eu me encantei pela farmácia clínica, vendo a proposta do farmacêutico atuando com a equipe multi, atuando com o paciente, e comecei a Que seguir nesse legal. caminho. E aí a minha história com a Einstein já começa a aparecer, porque no meu quarto ano, a gente fez um grupo na faculdade e a gente viajou aqui para São Paulo para o simpósio internacional do Einstein, que tem a cada 2 anos, né? Uhum, Inclusive, esse ano sim, a gente vai ter de novo. E eu vim, sim. participei, me encantei novamente, gostei muito. Comprei livro do Fábio, coordenador, Que autógrafo, legal. tirei foto, era fã. Gostava demais, tinha assim como inspiração mesmo. E fui seguindo nesse caminho. No meu TCC, eu fiz interação medicamentosa na UTI. Foi aí que eu comecei. Falei, eu quero hospital, eu gosto de hospital. E fui entrando. No meu Que TCC, legal. eu tive o primeiro contato com visita multiprofissional, né? Porque no momento que eu fazia minha coleta de dados, eu aproveitava o horário da visita, eles me deixavam participar e eu ficava ali quietinha. Eu falei, gente, é isso que eu gosto mesmo. Me Isso formei dentro do hospital universitário, eu dentro do imagino, hospital lá universitário. de Isso, Campo Grande. de lá mesmo. Uhum. E aí me formei, prestei as residências que tinham lá, tinha 3 opções de residência, prestei uma que era daquele hospital universitário mesmo, e outras passei, escolhi essa que eu fazia mesmo, o TCC, que era voltada para paciente crítico. Porque aí, nesse momento, eu já comecei a gostar do paciente de UTI mesmo, né, da complexidade. Bom, e aí eu vou contar um pouco essa história da residência, porque eu acho que é interessante por conta do caminho que eu tomei, né? Sim. Então, a residência eu não concluí. Eu fiz 6 meses da Sério? residência. Olha só. Só que agora, pensando, né? Eu tava pensando justamente a minha trajetória, como eu, né? Pensando no que eu ia te falar, falei, nossa, mas não é que eu acho que era exatamente isso. Era para eu ficar o tempo que eu fiquei para aprender aquilo que eu vi. Porque quando eu entrei na residência, a gente tinha 4 rodízios no primeiro ano. Uhum. E um era clínica médica, outro cirúrgico, outro infecto e o outro era passar no pronto atendimento, CCH e laboratório de microbiologia. Quais foram os 2 rodízios que eu passei? Laboratório de microbiologia e a Infect. infectologia, né? Então foram os Que 2 coincidência. rodízios, foi os 2 rodízios que eu fiz. Eu falei, foi daí que eu comecei a me interessar pela infecto. Eu não concluí porque eu realmente a estrutura da residência lá era muito limitada. A gente não tinha Tá. profissionais na época, não tinha preceptoria. Uhum. Então, o farmacêutico, ele ficava no laboratório de micro, aí eu falei, mas eu quero fazer farmácia clínica, eu quero estar lá com a minha Uhum. equipe. E na época eu fiquei revoltada, mas hoje eu entendo o tanto que aquilo me agregou, né? Sim, sim, Porque sim. conhecimentos que hoje eu usufruo ainda do teste que eu fiz,
do automatizado, da triagem das placas, né? Entender da orocultura, da aspiratraqueal, da hemocultura. Então, isso no início me revoltava e depois eu entendi, falei, nossa, olha o tanto que eu aprendi e que se eu não tivesse passado por isso, eu teria bem menos conhecimento hoje, né, relacionado. E Questão da depois maturidade, né, Ali? Você vai amadurecendo e vai vendo o quanto o conhecimento mesmo, a oportunidade mesmo sem ter uma preceptoria direta. A residência tem muito isso, né, de autodidatismo, digamos, de você ir lá e tentar aprender sozinho, estudando. Claro que se tiver uma preceptoria melhor, deve ter, mas... Eu sei que hoje melhorou bastante, hoje melhorou. Sim. Depois eu voltei tutora do pessoal da residência, depois, um tempo depois, então... eu fiquei esses 2 rodízios, 6 meses que eu fiquei, foram, assim, me contribuíram muito mesmo para esse conhecimento da parte de infecto, laboratório, equipe multi, né? Então, auxiliava enfermeira a fazer curativo, a físio a aspirar, então eu aprendi muita coisa em equipe mesmo, odonto, nutricionista, então foi importante, mas foi um tempo que eu passei. Bom, saindo dali, então eu pensava, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer uma outra pós, algo que me mostre de fato. Eu quero ver aquilo que realmente os farmacêuticos clínicos trabalhando. Eu quero ter essa experiência de fato mesmo. E aí foi quando eu pensei na pós-graduação do Einstein, né? Eu falei, eu quero então fazer algo em referência nacional. Eu quero ver realmente a farmácia clínica funcionando. Nesse tempo, eu precisava trabalhar, né? Então eu participei de um processo seletivo que me chamou muita atenção na época, que era farmacêutico clínico do hospital. Mas isso você mudou para São Paulo para fazer essa pós? Oi? Falei um pouquinho? Isso você mudou para São Paulo para fazer essa pós? Não, eu fiz viajando. Ah, tá. Você ia e voltava. Eu viajava, Tá. Eu entrei no hospital da Unimed, como farmacêutica clínica, sendo que na época eu não tinha nenhum título, eu tinha só minha experiência, minha vontade e minha vivência ali, um pouco da residência, o tanto que eu gostava. E entrei na especialização do Einstein. Isso eu fiz porque o Einstein tem unidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estão expandindo para outros locais, né? Então, em São Paulo, você tinha que morar em São Paulo. Eu conheço vários colegas que se mudaram para São Paulo só para fazer a pós-graduação. Eu não tinha essa condição, então eu fiz no Rio de Janeiro, que eu tinha uma tia lá, e eu viajava a cada 15 dias. Era quinzenal, não era nem mensal, agora é mensal. Sim. Na minha época era quinzenal. Eu viajava, o hospital me liberava e eu gastei praticamente metade do meu salário mais todo mês. Você investiu, né, Anny? Você investiu. Foi um investimento, foi uma escolha mesmo que eu fiz ali. Porque eu falei, como eu estou assumindo um cargo de farmacêutica clínica, eu preciso aprender mais, ter esse título, né? Sabe, conseguir ali implantar o serviço mesmo. E aí, né, como farmacêutica clínica desse hospital em Campo Grande, aí foi um grande divisor de águas, porque foi um desafio muito grande que eu tive que enfrentar. Né? Até então, Campo Grande não tinha hospitais com farmácia clínica implantado, né? A gente começou a implantar porque a gente queria acreditação hospitalar, né, da ONU. Então, hoje, esse movimento todo em Campo Grande é por conta da acreditação, os hospitais estão buscando. Então, nessa época, esse hospital, a Unimed, ele estava nesse processo e precisava do farmacêutico clínico. E eu lembro que eu assumi, eu comecei a passar visita, eu falei, eu preciso mostrar resultado, né? Eu já sabia da toda a teoria e do que eu estudava e do que eu via, o que eu precisava para ser farmacêutica clínica, eu precisava buscar, ter indicadores. Foi quando eu me deparei a primeira vez com o Stewardship e com assuntos relacionados à farmacoeconomia, né? Eu li um trabalho de congresso, de evento, assim, de congresso, que era de farmacoeconomia com antimicrobiano. E como eu já gostava da área por conta do que eu tinha passado na residência, eu focava minhas intervenções em antimicrobiano. Eu olhava a cultura, eu olhava a pressão. Era o que eu sabia intervir naquele momento. Então, eu comecei a mostrar esse indicador, e aí foi quando eu vi a primeira vez a palavra stewardship numa apresentação de um colega farmacêutico de uma Unimed de outro estado, lá de Fortaleza. Sim. E foi quando eu descobri, bom, existe isso, os farmacêuticos estão voltados para isso. Isso era 2017, né? Então, existe esse movimento e eu comecei a seguir. Aí, nisso também eu entrei no mestrado lá. Eu fiz um tempo mestrado em Campo Grande, que era também voltado
para a parte de Spirtip com as minhas ações na UTI. Né? Eu ia mostrar o resultado de farmaconomia, todas as intervenções farmacêuticas, e estava seguindo nesse caminho. A gente apresentou, o que eu vou falar agora é importante porque é um dos motivos que eu vim parar aqui no Einstein. Tá bom. Eu escrevi um trabalho para um congresso de infectologia do Centro-Oeste. Era um congresso médico de infecto. E eu escrevi o trabalho do hospital, né, da farmácia clínica, do Spirtip, junto com a Infecto, a outra farmacêutica clínica que eu já tinha conseguido contratar mais uma por conta dos resultados. Muito bom, muito bom. A gente escreveu o nosso trabalho de farmaconomia e tudo mais, Spirtip, e a gente ganhou o primeiro lugar no congresso. Né? Então a gente foi premiado e eu lembro que na minha apresentação, inclusive, os médicos que estavam lá na banca e tudo, eles falavam, nossa, vocês estão de parabéns, né? É um congresso é um trabalho farmacêutico ganhando um congresso médico. Que legal, nossa, parabéns, muito bom. E aí, nesse momento, eu tive que avisar o Fábio da pós que eu não conseguia fazer uma prova. Porque eu tinha ganhado essa premiação, eu ia apresentar o trabalho e eu ia precisar chegar no dia seguinte. E aí ele ficou encantado com isso, né? Olha só, que legal. Ali, tá sem áudio agora. Oi? Não, Voltou? pode continuar. Voltou, é que para mim ficou sem áudio. E aí ele continuou, aí ele facilitou para mim, me deixou ir depois e tudo mais. Bom, aí seguindo, né, eu fui seguindo o meu caminho lá, fazia o mestrado, comecei a participar de muito evento, curso, dar aula em pós-graduação, receber os estagiários, residentes, eles começaram, porque naquele momento o hospital se tornou referência em ter farmácia clínica, né? Legal. Então, a gente sabia que muitos hospitais lá não tinham, então se tornou essa oportunidade para os colegas lá. E aí, um dia eu estava num congresso em Fortaleza. Não, isso era que ano já? Agora é em 2019. Então, fiquei ali 2 a 3 anos, né, construindo todo o processo, participando de tudo. E aí eu voltei para aquela residência como tutora dos alunos, gratuitamente. Eu ia toda semana ajudar o pessoal a discutir caso, porque eu sabia das limitações que eles tinham na época, né? E... É por isso que tem alguns colegas até que já se manifestaram aqui. Ah, ela foi minha professora, eu tive aula com ela. Eu não sabia que você tinha essa experiência de ensino, de docência. Acabei, instintivamente foi acontecendo. Eu fui vendo que eu gostava realmente disso. Os alunos gostavam, eu comecei a ser chamada, então eu dava aula nas residências, dava aula na pós. Aí fiz muita coisa gratuita. Acho que isso é importante avisar, né? Assim, os nossos colegas saberem que a gente faz muita coisa realmente gratuitamente para ajudar, né? Porque a gente gosta. E depois, com o tempo, começa a vir a remuneração, começa a vir o reconhecimento, né? Então, acho que isso é importante a gente colocar. E aí, faz parte isso, né? E aí, quando eu estava no congresso em Fortaleza, levei trabalho também, o Fábio estava lá. A gente se encontrou e foi quando ele falou, Alessandra, eu quero você até o final do ano mais. Foi assim. Olha só, que legal. Aí eu falei, tá muito bom. E não levei a sério, né? Tá bom, que bom, obrigada, tudo bem. E não levei a sério, voltei e segui minha vida. Passou uns 2 meses, ele mandou mensagem, pediu meu currículo. Passou mais um mês, 2 meses, ele falou, pode vir, só pra você formalizar a entrevista. E aí eu entrei. Aí eu larguei tudo. Foi aí que eu tive que tomar essa decisão, né, de deixar o que eu tinha construído lá já, o que eu estava construindo, meu mestrado, foi uma das coisas que eu senti bastante. Eu já estava terminando o primeiro ano, né? Só que na época eu lembro que eu fui falar com a minha professora, ela falou assim, Alessandra, você está indo para o Einstein, você está indo para São Paulo, o que você quer ficar amarrado? E lá você faz outro. Ela falou, lá você faz outro e faz até melhor, se puder, né? Agora veja, né, Ali, nesse primeiro bloco aqui, né, que você está contando a sua história, como é importante a gente realmente começar a aparecer no sentido de fazer coisas, né, de fazer cursos, de
de levar um trabalho para um congresso. Muito importante. Então, a gente que trabalha, né, com alunos, com residentes, isso às vezes é uma oportunidade disfarçada que pode ser, né, a grande oportunidade da tua vida. Né, uma hora a mais de estudo que você faz, que alguém te observa. Então, são diferenciais que você vai fazendo dentro da tua trajetória. Então, para mim, isso é muito lógico de acontecer. Assim, né? Você vai ter as melhores oportunidades quem consegue realmente, né, se diferenciar assim, né, com poucas coisas, não precisa nem ser com tantas. E foi fundamental, porque se eu não tivesse ido no congresso de infecto, não teria levado o prêmio. Depois para o Fábio saber, né? E ele tinha orgulho disso, que quando ele me apresentou para outros colegas do Einstein, em outro congresso, que aí se eu não tivesse ido no outro congresso, não teria encontrado a equipe do Einstein, eles estavam todos lá, e aí ele ainda me apresentava, olha, ela é lá do Mato Grosso do Sul, ela ganhou o prêmio de stewardship e tudo mais, aluna da pós. Então, realmente, se eu não tivesse participado desses 2 eventos, tendo dedicado a isso, nada teria acontecido, né? Se a gente fica parado, né, na nossa zona de conforto... Tem que se mover, tem que se mover, legal. Exatamente. Agora, Ali, então você já entrou no Einstein, né? Você está no Einstein. E eu tive a oportunidade uma vez só de visitar, eu nem lembro que ano, mas foi mais, era mais relacionado àqueles projetos da Rede Sentinela, que a gente visitar, fazer visitas. E, né, eu lembro assim da estrutura, e eu lembro muito... eu acho que até que era o Fábio mesmo, que não era o Fábio, era um outro, que eu não, um outro farmacêutico. E eu lembro muito deles falarem de uma estrutura do farmacêutico júnior, do farmacêutico sênior. Como é que é isso? Como é que funciona essa graduação dentro né, do sistema farmacêutico lá? Então, isso é bem importante da gente pontuar, porque eu acho que é algo que é diferente de muitas instituições no Brasil, né? Porque o Einstein é um hospital muito grande, né? Um hospital de mais de 600 leitos, com uma estrutura de alta complexidade. De farmácia clínica já tem mais ou menos da implantação 22 anos que existe farmácia clínica. Uau! Né? Em relação ao número de farmacêuticos clínicos, a gente tem em torno de 50 farmacêuticos clínicos, divididos entre o dia e a noite, né? Então, assim, no dia, mais ou menos uns 30 e pouquinho. É uma empresa de farmacêuticos clínicos. São muito. É assim, a gente tem 50 farmacêuticos clínicos e 3 farmacêuticos hospitalar. Então, assim, a clínica realmente domina lá. Foi a intenção deles que tudo virasse farmácia clínica, né? O máximo que isso fosse possível. Então, é uma questão a ser levado que existe uma hierarquia, existe o plano de carreira. Isso, plano de carreira. Queria que você comentasse sobre isso. Isso, é levado muito em consideração o tempo que você está na instituição, porque realmente é uma instituição que fideliza o funcionário, né? O funcionário entra, dificilmente ele sai, né? Então, a gente tem colegas lá que estão lá há 20 anos, 15 anos ou mais. Eles entregam até medalha do tempo de casa. 5 anos, 10 anos, 20 anos você recebeu, você vai ter medalha. Então, legal. Isso é um ponto que a gente assusta um pouco no início, quando entra. Então, atualmente eles contratam júnior. Atualmente todos entram júnior, né? Então, às vezes a gente já fica assim, poxa, mas eu já tenho a minha experiência. Travou um pouquinho, voltou? Pode continuar, pode continuar. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu já tenho a minha experiência, a minha bagagem, né? Mas é o que hoje em dia eles podem oferecer, né? Então, a gente entra júnior. Tá. Conforme o tempo de carreira de casa, né? Você passa a pleno, mais ou menos de 2 a 3 anos para você ser... Agora, uma pergunta aqui, Ali, só nessa transição do júnior por pleno. Só não, mas sim, o fator é o tempo de casa ou tem alguma avaliação de performance, de desempenho para dizer, eu sou, né, passei, subi mais um degrau? Quando
para você conseguir passar esse degrau, é feita avaliação, né? Eles não vão te passar se você não tiver atingido. Porque a gente tem situações diferentes. Por exemplo, a gente tem muitos casos que os farmacêuticos entram com muita experiência, mas também tem casos em que o Uhum. farmacêutico, a gente tem situações em que eles vieram da pós, eles são recém-formados, só tiveram uma pós-graduação, né? Mas tinha o meu caso, por exemplo, então, que eu já tinha um tempo de experiência. Tá. Então, isso é levado em consideração. Eles me passam atribuições diferenciadas em algumas situações, né? Eu atuo em andares, eu tenho uma confiança maior por conta disso. Mas eles têm muito, eles levam muito tempo de casa mesmo. Mas isso está em processo de discussão lá, viu? Porque por muito Uhum. tempo foi assim. Mas hoje eles estão levantando isso, essa questão da capacitação de cada um mesmo, né? Então a gente teve uma grande promoção em massa de sênior que não acontecia há muito tempo e foi levado em Uhum. consideração isso, não só o tempo de casa. Uhum. Então tá numa fase assim de mudança, a gente teve uma mudança de gestão recentemente, então tem algumas coisas sendo discutidas. Mas isso Tá. é um ponto que tem que ser levado considerado. Eu coloco até como um ponto, uma desvantagem de lá essa questão, né? Mas sempre que Uhum. possível, eles valorizam, sim, o que a gente tem de melhor, o nosso conhecimento, mas é que são realmente muitos farmacêuticos, né? Então, você pensa, eu entrei, mas tem mais 5, 6 colegas que estão Uhum. esperando essa promoção de pleno, então, Sim. ou de sênior, né? Então, a gente precisa ter bastante paciência em relação a isso. Como é que é essa escala? É júnior, Júnior, pleno e sênior. pleno e sênior. Legal. Isso. As atribuições de júnior e pleno não mudam, é a mesma Isso atribuição. que eu ia Realmente, perguntar. o que vai Uhum. mudar realmente é do sênior, que aí o sênior ele assume decisões de escala, ele Uhum. assume outras questões mais da gestão, né? Eles auxiliam a coordenação a fazer toda essa gestão dos outros farmacêuticos júnior e pleno e até da rotina mesmo. Porque além Tá. desse plano de carreira, em relação a esses cargos, né, a gente tem a questão da nossa rotina em si. Então, quando a gente entra obrigatoriamente também como cobertura, né? Porque a gente já Uhum. tem farmacêuticos fixos nos seus andares, né? A gente trabalha lá com três setores da farmácia clínica. A gente tem a central de atenção à prescrição, que é o CAP, que são farmacêuticos que estão focados na avaliação de prescrição. Eles liberam 100% dos itens prescritos para os pacientes antes da dispensação. Isso não é uma função, por exemplo, do farmacêutico clínico, que eu queria que você contasse mais em detalhes, que você falou assim, são 50 farmacêuticos clínicos e 3 É, hospitalares. eles O que consideram. exatamente o farmacêutico Tá, clínico faz, que é tá. diferente do Então, farmacêutico hospitalar? dentro do setor de farmácia clínica, que a gente tem esses 3 setores, a gente considera todos clínicos. Não só aqueles que estão lá no andar do paciente, mas Tá. aqueles que Uhum. são esses que estão nos andares, junto com a equipe multi, são clínicos. O pessoal dá atenção à prescrição, porque eles têm que verificar todos os itens, eles têm que ter uma Ok. noção de prescrição. Eles avaliam Uhum. ali incompatibilidades, interações mais importantes, indicação, dose, frequência, mas de forma mais superficial, né? Ok. Quando eles Uhum. detectam um problema, uma não conformidade, eles passam isso para o farmacêutico do seu respectivo andar. Perfeito. Então, Perfeito. a gente está lá no andar, a gente tem a tranquilidade. Eu estou falando com o paciente, estou conversando com o médico, estou na visita multi. Eu sei que se tiver alguém prescrevendo, o farmacêutico do CAP está verificando. Legal. Então, é uma segurança que a gente tem, né? E aí eles passam a pendência para a gente, isso de situações de discrepâncias na prescrição, né? Uhum. E aí depois o clínico ele vai fazer aquela avaliação mais minuciosa, ele vai passar visita, ele vai Uhum. sugerir, ele vai otimizar a terapêutica e vai desenvolver todo aquele trabalho mais Uhum. minucioso e clínico mesmo, né? E tem o Entendi. setor ainda da ordem telefônica, que é um setor que recebe ligação dos médicos que não estão no hospital e que precisam prescrever para um paciente. Só o farmacêutico pode fazer essa prescrição, né? Foi proibido a enfermagem pegar qualquer tipo de ordem Uhum. verbal. E aí
foi criado um separado, alguns farmacêuticos para receber isso, porque essa avaliação já é feita ali no momento. Na hora, ele já avalia, doutor, mas tem alergia, mas tem uma duplicidade, será que não é melhor a gente dobrar essa dose? A gente já tenta fazer... Então, tem que ser farmacêuticos que têm uma agilidade muito rápida. Sim. Tem que ser bom, tem que entender do que ele está falando, porque pode vir qualquer coisa na ligação. Ele pode querer desde uma heparina contínua, ele pode querer um antibiótico, ainda te perguntar, mas qual que é a dose? O que eu faço? Quanto que é? Pode ser o que você quiser aí. Então, é um setor também de grande responsabilidade. E aí, os farmacêuticos dos andares, né? De fato. Então, seriam esses 3 setores da farmácia clínica. Antes de você falar dos farmacêuticos lá dos andares, só me ocorreu uma dúvida aqui, na verdade, 2 comentários que eu queria fazer em relação a esse modelo de trabalho. O primeiro deles é que eu tenho tido oportunidade agora, pelo menos de uns 2 meses para cá, de conhecer alguns serviços aí pelo Brasil afora, em função de um projeto que a gente está fazendo aqui no hospital. Sim. E uma coisa que eu tenho percebido bastante é que, de acordo com o sistema de validação de prescrição, de gestão, né, do prontuário, existe um passo muito importante dentro do processo da farmácia clínica, que é a validação da prescrição, né, de fazer análise, validar, para poder liberar para a produção. Então, quem faz isso é o farmacêutico clínico. E isso demanda um horário, assim, um tempo muito grande desse profissional, porque, enfim, os hospitais são enormes, então ele fica muito tempo nessa função, que é importante, e acaba que não sobrando tempo, ou sobrando muito pouco tempo, para ele fazer o segmento, né, para ele ir para o andar, fazer a rotina que tem que fazer com a equipe. Exato. Então, quando você traz essa dinâmica de que tem uma equipe, né, para fazer isso, olhar a prescrição, e tem, né, o farmacêutico, né, que fica mais designado para as atividades clínicas, nossa, isso realmente é um ideal de estrutura. Né? E aí realmente precisa de muitos farmacêuticos, né, como vocês têm aí. Na validação de prescrição, fica em torno de 8 a 10 farmacêuticos que... Oi, voltou? Opa, voltamos. Pode continuar. Nossa, você viu o apagão que aconteceu aqui? Ele ficou rodando aqui. Não sei se é a minha internet ou a tua, mas vamos lá. Nossa! E aí, é realmente uma das dinâmicas que mais me impressionou, que eu já sabia que o Einstein... Opa! Eu acho que aconteceu só um algum... minuto, Oi? Tá? Você ficou escura, Ali. Tem só um minuto. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Pronto, voltou. Oi, voltei? Voltou. Mari, estão tentando boicotar a gente aqui. Não, mas vamos lá, vamos firme. Você parou lá nos 8 farmacêuticos da validação. Mais ou menos de 8 a 10 farmacêuticos para validação, mais 3 de ordem telefônica. Então, chega próximo de 15 que ficam só dedicados a essa parte da avaliação e de prescrição. E mais uns 15 que ficam voltados para assistência lá no andar. Então, realmente, essa dinâmica eu tento passar sempre que eu posso. E eu conheço vários colegas e a gente percebe que existe uma resistência de muita gestão em relação para entender essa dinâmica, né? Do quanto isso é importante, a gente ter esses profissionais focados na avaliação para dar essa segurança para o farmacêutico que está na assistência conseguir fazer o segmento, o acompanhamento. Sim. Mas realmente a gente vê, é o que funciona e realmente é um dos grandes pontos fortes assim, do Einstein. Sim, então de fato, esse é um ponto positivo. Agora, Ari, lá no andar, como que é a tua rotina?
que exatamente você faz, né? Qual que é o padrão farmácia clínica, né, do Albert Einstein? Bom, então assim, primeiro que o Einstein ele tenta ter um farmacêutico por andar no hospital, de 1 a 2 pelo menos, né? Dependendo do setor, um farmacêutico consegue ficar com 2 unidades, se é de menor complexidade. Quando é a unidade mais crítica, aí ele fica com menos, né? E a gente está tentando ainda melhorar essa situação, porque mesmo assim a gente ainda fica um pouquinho sobrecarregado. Então, assim, a dinâmica ela varia um pouco em relação ao setor, se é um setor de clínica médica, cirúrgica ou de terapia intensiva. Então, a gente tem muitos leitos. Eu fico mais no suporte das unidades de terapia intensiva, né? Por conta já da experiência que eu tinha e tudo mais, mas eu acabei já passando por todos os setores, porque a gente faz um treinamento extenso e também a gente faz as coberturas, né, em outros setores, sempre que precisa. E é para aprender mesmo, porque tem particularidades, né? Uma pediatria, uma neo, uma ortopedia, uma cirurgia gastro-plástica, geriatria, neurologia, cardio. Então, assim, tem todos esses setores têm farmacêutico clínico. Bom, e aí a dinâmica é mais ou menos assim. Então, o farmacêutico, ele vai permanecer no setor, né? Então, a gente não fica na farmácia, só os farmacêuticos da validação que ficam numa sala, e nem fica na farmácia, tá? Existe uma sala só para os farmacêuticos da avaliação. Porque a farmácia poderia distrair e tirar eles dessa rotina. Porque já tem uma farmacêutica da dispensação, que é hospitalar, tem uma farmacêutica da produção de injetáveis e tem a farmacêutica das Pixes, que é do dispensário eletrônico. Então, e aí os farmacêuticos do CAP que ficam ali centrados na avaliação. Então, a gente chega no andar, a gente vai para os andares, a gente já participa do Safety, né? Então, o Safety Hub é uma reunião diária que acontece em todos os setores do Einstein, que é da equipe multidisciplinar. Não é ainda visita, é só o Safety, uma reunião de segurança para levantar os primeiros pontos, levantar paciente gerenciado, paciente VIP, né? Porque às vezes a gente tem esses pacientes com riscos que têm que ser considerados, algumas necessidades. Então, esse é o primeiro momento, sempre Quem que faz? Com quem? Quem participa dessa reunião? Normalmente toda a equipe multi que tá lá. Então participa os enfermeiros, os técnicos, o farmacêutico, o físio, o nutricionista, todo mundo que está designado para aquele setor, se possível, participa. E também acontece o safety da farmácia. Então, geral, assim, logo cedinho tem esse safety da farmácia que é levantado tudo. Isso é da farmácia como todo, né? Achei legal esse nome, safety. Eles vão escalonando isso. Então, assim, todo safety do seu setor vai ter uma pessoa que vai escalonar esse safety até chegar no safety da diretoria. Então, eles vão levando essa informação, né, dos casos mais importantes até que chega no safety central da diretoria. Então, é bem interessante essa rotina. Legal. E aí depois a gente vai seguindo ali nosso dia a dia, a gente faz a avaliação dos pacientes, a gente, se for na clínica médica, em alguns setores já estão sendo instituídas visita multi também na clínica médica, e se for na da terapia intensiva, tem a visita multidiária. Além da visita multidiária, a gente tem visita da infecto. Essa visita da infecto acontece semanal, né? Então, todos os setores, o infecto passa em determinado dia. E essa visita acontece também com a equipe multi, então tem é como se fosse um safety da infecto. Eles querem saber. Eles querem saber se está tendo alguém com infecção hospitalar mais pronunciada, que tem que ser levado em consideração. A gente pontua aqueles pacientes que estão mais tempo de tratamento. Então, é bem interessante, acontece semanal. E aí, com isso, a gente vai trabalhando em parceria com o CAP, porque enquanto a gente está lá no setor, conversando, conhecendo o paciente novo, avaliando já antes de passar a visita, fazendo nosso acompanhamento, a gente vai recebendo as pendências do CAP. Então, eles ligam, a gente tem um ramal móvel, né? Todo farmacêutico clínico tem um ramal móvel, que é nossa extensão, né? É uma extensão nossa, a gente não pode ficar longe desse ramal. E aí a gente vai recebendo as ligações do CAP e a gente vai resolvendo. O que der para já resolver, a gente já resolve, liga para o médico, espera a visita. E aí outra vantagem muito legal é que a gente mesmo faz a alteração da prescrição, né? Então o sistema permite que a gente faça toda a alteração. Eu não dependo de esperar o médico ou o plantonista alterar. Né? Mas isso você diz...
São alterações previamente discutidas ou Isso, vocês têm discutíveis. autonomia discutidas, A né? gente só teria autonomia em alguns protocolos, por exemplo, de vancomicina, se é o nível sérico, a gente pode alterar, né? Tá. Agora, em relação a... ajustei uma dose que está inadequada. Falei com o médico, eu altero e eu coloco o CRM dele, ele recebe uma coassinatura. Então ele precisa coassinar aquilo, mas já é feito de imediato, já é alterado e já segue. É só enviado para que ele dê o ok depois e fique ciente, mas isso já foi conversado. Então, isso já é uma rotina que existe há muito tempo também, né? Então, Uhum. eles já são bastante acostumados com isso, né? Então, é uma das melhores coisas também que eu acho, porque em outros serviços eu passei por essa situação de você esperar e o erro vai percorrendo todos os Sim, dias, sim. né? Na Então, verdade, 95% dos hospitais são assim, né, Ali? a A gente já gente faz, a tem gente que até prefere. depender do médico, é. Se o médico falar pra mim, pode deixar que eu já vou alterar, eu falo, não, doutor, eu já tô aqui, ó, tá aberto, eu já altero. Eu já altero. Então a gente já até prefere, porque sabe que já vai arrumar a situação, a prescrição, lança protocolo, ajustes, né? Então, por exemplo, a gente tá no andar, eles ligam ou a gente está na visita, eles pedem, pode fazer toda alteração para a função renal que você achar necessário. Pode fazer toda Uhum. alteração de dose, né? Eles nem questionam o que a gente vai fazer, né? Isso entra naquele questionamento que você, né, pontua em relação como é a equipe multi, como recebe a gente, né? Sim, como é que Como é é essa relação? a Uhum. relação. Então, é uma relação extremamente consolidada mesmo, assim. Eu É. falo que foi um respeito adquirido há muitos anos, né? Que a gente Sim, né? precisa Você está manter. falando de 22 anos de farmácia É, clínica, né, Ali? Então, realmente já existe a cultura. tipo assim, eles não querem saber qual farmacêutico é. Para eles exige eu quero o farmacêutico. Então, isso é nossa responsabilidade, porque a gente tem que manter, né, esse legado de muitos anos, de muitos farmacêuticos que já passaram. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes eles dão essa autonomia para a gente fazer as Uhum. alterações do jeito que a gente achar melhor, né? Legal. E, E como é que é isso em termos de resultado, Ali, assim, né, dentro do... Como é que vocês se organizam em termos de time de farmácia clínica para mostrar esses resultados? Por exemplo, hoje, qual que seria o principal indicador do serviço de vocês, de farmácia clínica? Bom, então, eles conseguem ter, o nosso sistema extrai toda a produtividade do CAP em relação a toda a quantidade Uhum, de itens que foram liberados. Eles têm um indicador deles que separa quantas discrepâncias eles detectaram, né? Em relação ao CAP, seria aqueles quase erros de prescrição. E a gente consegue contabilizar pelos nossos formulários de intervenção, qual foi realmente a nossa intervenção, se isso teve adesão ou não. Então, tem um indicador de intervenções farmacêuticas, né, que eles monitoram, e teria os indicadores mais voltados para antimicrobianos, né, que já têm esse olhar voltado para esses indicadores, por exemplo, não são muitos, a gente está no processo de estruturação também por conta do programa uhum, Stewardship lá, mas eles focam para mostrar nossa produtividade, né? Então, é descalonamento de carbapenêmico, tempo de uhum, tratamento terapêutico e profilático, porque a gente tem tentado reduzir o tempo de tratamento. A gente tem também infecções por Clostridium, né? Então, são mais ou menos os dados uhum. que a gente acompanha da farmácia clínica para mostrar. E agora a gente está com outros, assim. Não temos indicador de farmaconomia ainda, né? Porque por questões de hospital privado, a gente sabe que a gente tem algumas Sim, dificuldades lá ainda, é né? uma outra perspectiva, né? É, Legal. Olha só, Ali, você já está sensibilizando várias pessoas aqui na audiência, viu? O é, pessoal está é muito, gostando é muito bom, das gente. ideias do CAP, já O vão CAP disseminar. é muito bom. Às vezes a gente Agora, fica lá Ali, no assim, andar, às vezes a gente é bombardeado pelo CAP de pendência, mas eu penso, não vamos reclamar, porque se não fosse o CAP, né? sim, sim. Quantas coisas erradas às vezes iria passar, a gente não ia ver, né? Então, e os farmacêuticos do CAP são muito bem treinados. Nossa, eles são assim Aham. sensacionais.
Eles pegam desde uma reposição de eletrólito que já foi feita, que eles consultam o horário, se já foi feito na madrugada e lançaram outra reposição, até, por exemplo, incompatibilidade, se é fracciona com cálcio, eles olham se para afastar a administração, eles passam medicamento Nossa. não padrão, passam antibióticos, eles acham um pouquinho esquisito, porque eles não dominam tanto, mas aí eles vão começando a aprender, eles passam, Ale, dá uma olhadinha aí, ó, não sei se essa associação Uhum. tá ok. Então, eles passam, assim, e realmente é muito bom. Qualquer Legal. dose, eles sabem dose máxima de tudo. Não, nada passa da dose máxima. É uma referência em vivo, né? Os farmacêuticos do CAP. Ali, o Rafael fez uma pergunta aqui, eu vou pegar uma carona na pergunta dele, tá? Que ele está perguntando sobre pacientes com determinada infecção, se vocês têm acesso ao antibiograma e conforme o resultado, se vocês podem alterar. Então, já que ele tocou nesse assunto, né, da questão de antibiótico, queria que você comentasse, já que eu não sabia disso, mas você já é uma estudiosa, uma especialista, né, em stewardship. Tô no caminho. Como é que você vê, como é que você vê hoje, assim, o programa? Como é que está o programa de stewardship hoje do Albert Einstein e o quanto é a autonomia de vocês, né, dentro dessa lógica aí da cadeia do antibiótico? Então, foi uma coisa que eu até comentei com você uma vez, né? Os farmacêuticos lá já desenvolvem muitas atividades relacionadas à infectologia, né? A gente já tem essa visita semanal com o infecto. A gente tem uma visita quinzenal com o infecto e toda a farmácia clínica e convidados. A gente até junta com o Einstein Goiânia, as externas do Einstein, a gente disponibiliza, porque a gente discute artigo, a gente discute caso, isso cada 15 dias a gente tem isso, né? A gente tem o acesso aos infectos em reuniões, WhatsApp, eles estão sempre disponíveis para qualquer situação que a gente identificar. E já existiam esses indicadores, mas todo mundo percebeu que esse movimento do stewardship veio muito forte, né? Para se fortalecer, sistematizar. Foi uma das coisas que eu aprendi com você, inclusive, no curso, né? Dar essa atenção maior na sistematização, né? Então, tentar detalhar um time-out, né? Um time-out de glicopeptídeo, uma terapia switch. Então, é o que a gente tem visualizado, que falta apenas, assim, essa reestruturação. Só que a gente até teve uma reunião recente, então os infectos já estão se mobilizando junto com a farmácia clínica. A gente está estruturando outros indicadores. E até estão perguntando em relação ao farmacêutico dedicado ao stewardship. No momento ainda não tem, né? Só que foi anunciado que já está em processo, né, de ter esse farmacêutico vertical que a gente chama, né? Lá a gente já tem um farmacêutico vertical para anticoagulação e risco de sangramento. A gente já tem esse farmacêutico. E agora eles querem ter, sim, um farmacêutico dedicado ao stewardship de antimicrobianos. Então, é um plano. Desde que eu entrei lá, eles já comentam sobre isso. E agora que eles estão vindo mais forte com essa implantação. Então, provavelmente vai ter. Então, é um programa que está nessa estruturação. Está nessa fase, realmente. Mas eles estão bastante engajados nisso. Legal, em relação a exames, né? A gente nem comentou, mas ele perguntou se eu tenho acesso. É um outro ponto muito positivo do Einstein. Os recursos que a gente tem de medicamento, de laboratório, de equipamento, né? Então, lá eu tenho acesso às culturas, todo tipo de antibiograma. A gente pede a NIC de vários antibiogramas, até dos novos que estão sendo lançados, né? A gente tem essa parceria com os microbiologistas, os médicos microbiologistas, né? Inclusive, são médicos envolvidos no BRCAST, né? Que trabalham lá. Sim. Então, são eles também vivem as sumidades, né, do Brasil. Eles vivem dando aula pra gente. Então, a gente tem esse contato direto quando tem dúvidas. E a gente consegue nível sérico, né? De vários antimicrobianos. A gente faz de meropenem, de voriconazol, de amicacina, de vancomicina. A gente está no processo de estudo aí da área sobre a curva com a van, que é outra coisa que a gente precisa melhorar, mas está nesse processo de construção, né? Então, a gente tem bastante recurso, só precisa realmente caminhar para melhorar. Não, e aí você falando, né, de tantas coisas que vocês têm possibilidade
de usar, isso pode deixar a gente motivado e um pouco desmotivado também, viu, Ali? Eu também queria ter. Não, imagina. Mas assim, ó, a gente já está aqui caminhando, né, para o final, passa rápido. Eu vou Passa. fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta um pouco difícil, né, para você. Vamos ver. Assim, diante de tanta, assim, de uma superestrutura, né, que é o Albert Einstein, principalmente em termos de recurso, eu particularmente era, né, tinha essa curiosidade de entender um pouco mais como é que vocês funcionam e, né, e a tua fala, né, ela vai nesse sentido de que, né, é uma estrutura boa, né, com disponibilidade de recursos, é um ambiente, né, que bastante interfaceado, bastante multi. Diante de tantas vantagens, Ali, o que que você, né, para até a gente achar que também, né, nós somos farmacêuticos normais aí, o que que você elenca de dificuldade? O que que é, qual é a dificuldade hoje que você vê diante ainda de tantas, né, de tanta estrutura, de tantos recursos que vocês têm? É. Então, olha, de falar, né? Mas Eu sei que é difícil essa pergunta. tá me ouvindo? Deu uma travinha, agora tá, agora vamos. Eu acho que é até difícil de falar, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Mas eu acho que muitas vezes a grande dificuldade é o próprio engajamento da equipe em utilizar todos esses recursos, em valorizar isso tudo que a gente tem, né? Criar coisas novas, porque às vezes a gente acaba ficando na zona de conforto, né? Começa a achar que o que a gente Uau. faz já é suficiente, que não tem mais o que aprender. E realmente é o que eu falo lá. Eu prezo muito por isso. Eu percebi esse movimento lá de muito tempo. E agora sinto esse diferencial. Eles estão motivando a gente a estudar, a fazer pós-graduação, a se mexer, sabe? Entender que Que não é legal. porque a gente tem isso que a gente tem que parar. Não, a gente tem que cada vez buscar coisas novas, né? E como eu disse, como é uma equipe grande, que está lá há muito tempo, eu acho que é essa atualização constante, essa motivação. Como tornar a equipe sempre motivada, né? Não cair na zona de conforto e não estagnar com aquilo que vivencia, o mesmo setor, os mesmos pacientes, as mesmas coisas. Por isso que a gente está num movimento agora muito bom de coisas novas, com o Stewardship, a nova legal. gestora, ela tem incentivado a gente a fazer após, por exemplo, agora que eu estou fazendo o mestrado, né? Eu iniciei o projeto, por exemplo, eu estou fazendo com um infectologista de lá do Einstein, que é pesquisador na Universidade de Iowa, dos Estados Unidos. Ele é vinculado ao Einstein e a essa universidade. Então, ele me orienta de lá dos Estados Unidos, né? Que legal. E é um programa gratuito e a gente tem, tipo assim, todas essas oportunidades e tá lá aberto. Quem que quer? Aí você vê poucos, muitas vezes, esse movimento, mas tá, então vai do interesse. Então, assim, por mais que as pessoas falem, nossa, lá é perfeito, todo mundo usufrui, também não. Então, isso é uma coisa que isso é em todo local, né? Em todo lugar. Vai ter aqueles profissionais motivados e aqueles que precisam sempre daquele movimento. Nossa, Ali, muito interessante, assim, você trazer isso, porque a gente sabe que a maioria dos hospitais do Brasil sofre muitas dificuldades de estrutura, de recurso e financeiro. E, geralmente, né, dentro de quando você tem pouco recurso, é onde me parece que as ideias, é aquela coisa da necessidade de gerar as ideias, né, gerar invenções e gerar processos novos. É isso mesmo. Né, dá a impressão de que quando você está num ambiente com recursos limitados, qualquer ideia que você tenha já é uma grande ideia, né? Porque não tem. Mas aí, ouvindo você falando, quando você também está num ambiente com muito recurso, o desafio é justamente esse. Eu já tenho praticamente
tudo aqui na minha mão. O que que eu vou fazer de diferente? Exatamente. Né? O que que eu vou inventar aqui? O que que eu vou inovar? Então, acaba que o desafio talvez seja até maior, né? Diante né, do que você já tem e trazer inovações. E eu acho que a gente Então, precisa sempre muito de legal essa tua desafios, fala. né? Sempre de desafios para se motivar, né? Eu mesmo falo, sempre que eu tô na mesmice, eu começo a inventar alguma coisa nova para eu fazer. Que legal, Ali. Ó, o Rafael está comentando ali, ó, quem dera se toda essa importância dada à função do farmacêutico fosse estendida ao varejo no Brasil. Uhum. Aí já é uma outra lógica, né? Assim como ocorre no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. Não, muito legal, assim, saber que no Brasil a gente tem um modelo, né, de farmácia clínica como vocês praticam, né, com a estrutura que vocês têm, e tem que usufruir mesmo, né? Se tem esse recurso, realmente vocês têm que ser aí os inspiradores das melhores práticas, dos melhores modelos, e é muito bom você compartilhar isso, assim, né, de uma forma tão honesta, tão natural. A gente, assim, né, a gente já está aí nessa lida há alguns anos, né, Ali? E eu sempre, a gente tem o Albert Einstein como referência, mas particularmente a gente ouve pouco, assim, a gente conhece muito pouco o que acontece dentro do Albert Einstein, né? Aqui é uma opinião minha, né? Porque, né, sempre que a gente ouvia do Einstein nos congressos, né, me parece que era sempre uma coisa muito formal, né? Por isso que eu até perguntei, Ali, né? Eu convidei, mas eu achei até que você nem podia vir, sabe? Mas você Eu sabe falei, que eu acho que ela vai ter que pegar 1000 autorizações, imagina, falar de foi como que mais faz lá. fácil. Não, foi mais fácil do que a gente pensou. E exatamente foi comentado hoje pelas gestoras, né? A gente precisa mostrar o que a gente faz, ajudar outros colegas, né? Ser referência, servir de exemplo. É uma questão mesmo de movimento, de participação. Eu acho que é algo que vai mudar daqui para frente, sabe? E realmente todo mundo tem esse afastamento, né? Mas todo mundo é gente como a gente ali. A gente também tem as dificuldades, a estresse, a rotina, muito paciente para cada farmacêutico, ainda assim, com todos esses, quantidade de farmacêutico ainda é pouco, então também sofro, eu quero mais. Não consigo dar conta de tudo todos os dias, então é uma rotina normal. E é o que eu te falei, a gente se motivar todos os dias, porque a gente está lá, a gente começa a perder esse parâmetro e começa a achar e para de perceber, nossa, olha o tanto de oportunidades que eu tenho aqui, né? Sim, não, muito legal. Não, eu fico bem faceira, né, de ter uma colega do Einstein lá no grupo do Storyship, que a gente possa Tem trocar mais, daqui a pouco vai figurinhas. ter mais, Né, a Tati também agora tá aí com a gente, enfim. E isso, de certo modo, a gente vê que inspira, sabe? Que, poxa vida, né? Num grupo de farmacêuticos, que tem gente, como eu falei, né? De todos os níveis de hospital, de estrutura, e poder ter farmacêuticos referência como vocês, porque vocês são farmacêuticos referências. É muito legal, assim, de fato aproxima. Eu acho que isso é muito saudável. Até, né, pelos comentários aqui que eu estou vendo, né, pequenas coisas que você já está falando já pode servir de movimento, né, de inspiração para muitos deles. Eu fico muito O feliz Caio, de poder. legal. O Caio está perguntando, será que não está aí a chave da motivação, né, Caio? Isso mesmo. Eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer de troca de experiência. Exatamente. Né? Então, a Ali de um grande hospital, mês que vem a gente chama um colega de um hospital pequeno, né, para contar a sua dificuldade. Aí a Tati com a gente. Tá? Legal, Ali, muito obrigada, tá? Fiquei assim muito feliz de poder conversar com você, né? Foi uma
uma grata surpresa tê-la conhecido ano passado, e a gente, enfim, está trocando figurinhas. Espero que a gente consiga estabelecer aí uma boa parceria, né, de trabalho profissional. Com certeza. Não, eu que Tá bom? agradeço. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, foi uma conversa muito boa. Legal de ver o pessoal participando, né? Assim, eu tô sempre disponível, muita gente me manda mensagem, eu converso, eu ajudo, eu entendo muito esses profissionais que estão desse outro lado, em outros hospitais, que têm essas dificuldades, né? Então, eu fico muito feliz de poder ajudar, nem que seja um pouquinho, cada um que está aqui, que ficou aqui essa noite ouvindo a gente. Agradeço muito o convite e vamos continuar trocando figurinha assim, que é ótimo aprender com você. Sim, legal, muito bom. Obrigada, Ali, pela disponibilidade, tá bom? Obrigada. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela audiência, pela participação e a gente se vê na próxima live. Ali, super beijo, nos vemos. Tchau, tchau.